Muito bem, mais uma vez boa noite. Vamos iniciando o estudo desta noite. E hoje vamos tratar do capítulo 24, a prece de Ismália. Baixando o volume aqui. Apenas para nos ambientarmos, né, e lembrarmos onde nós paramos, a equipe continua naquele posto de serviço, atendendo aquele grupo de espíritos que estão ali dormindo. Nós estudamos ali, já em capítulos anteriores, sobre essa condição desse sono, e no capítulo anterior falamos da condição do pesadelo, onde a maioria ali se encontra. André Luiz e Vicente puderam fazer um exercício ali de praticar uma visão além do que eles podem observar naquele corpo ainda ali do perispírito, e eles puderam fazer um exercício que serviu para eles um reforço de aprendizado, mas também para nós como um exercício da compaixão, de como é possível auxiliar com a prática da compaixão, né? Mais um braço aí da caridade. Então, nesse capítulo 24, a prece de Ismália, eles continuam ali naquele ambiente, não é? E nesse momento foi solicitado a eles que se preparassem para o momento da oração. Nesse momento da oração, os servidores se mantêm ali, acompanhando os espíritos que estão dormindo, e alguns servidores se aproximam de uma área central, onde estão algumas senhoras, né? Está ali Aniceto, Alfredo, Ismália, e é solicitado a Aniceto que fizesse essa prece, essa oração. Nesse momento, ele passa a expressão que se utiliza ali, a chefia espiritual da oração. Então, ele passa essa chefia espiritual da oração do trabalho daquela noite a Ismália, por conta do devotamento do seu trabalho. Mas, um pouquinho antes da Ismália começar a oração, André Luiz percebeu que o ambiente estava com uma certa diferença. O que aconteceu? As luzes artificiais foram apagadas. Sim, há luz artificial na espiritualidade. Vamos lembrar que tem uma matéria na espiritualidade. Então, a luz artificial foi apagada. Conforme essa luz foi apagada, imagina o que acontece aqui conosco, quando apagamos a iluminação da cidade, do nosso ambiente, aqui permanece mais escuro, mas a luz que vem do alto, ela se destaca. E é esse ambiente que André Luiz, ele detalha aqui para nós. É uma luminosidade que para mim, nas minhas palavras, eu digo aqui, nós não conhecemos, porque é uma luz mais intensa, mais vívida, fala de um azul, né? Um imenso teto azul iluminado à distância. Então, tem aí uma ambiência bastante harmônica, serena, para iniciar a prece. Ismália, então, inicia a sua oração. Na sua oração, ela ali já comovida, ela afirma que já há uma condição de envio da luz, de bênçãos divinas para assistência do trabalho. Ela declara ali que os servidores estão prontos, então ela está ali como que registrando para Deus: estamos aqui para servir, todos os servidores estão aqui prontos para executar a vontade de Deus. Ela apresenta esses irmãos que ainda dormem e explica que eles dormem por conta dessa negação espiritual que nós estudamos nos 2 capítulos anteriores. Na sequência, ela inicia os pedidos. Então, ela faz um pedido para que Deus permita que eles possam despertar,
desse sono doloroso, que eles possam acordar para a responsabilidade. Pede para que possa desculpá-los e pede que seja permitido que caia um orvalho do amor de Deus infinito sobre o modesto posto de socorro. A gente viu a dimensão desse posto de socorro e ela coloca um modesto posto de socorro. E reforça ainda no seu pedido que deixai que os doentes recebam um raio vivificante. Nesse momento, ela faz uma pausa breve. Quando André Luiz, envolvido nessa oração, envolvido até porque foi orientação para que acompanhassem a oração, isso que é importante até falar e destacar que serve, é um exemplo para nós. Acompanhar a oração frase por frase, para que se pudesse manter ali um ritmo, manter a harmonia daquele momento e se tornar uma única vibração. Isso serve para nós, nas nossas orações, quando estamos em grupos, que toda vez possamos acompanhar palavra por palavra, isso nos ajuda desse vício, né, do pensamento, dispersar e a gente manter essa condição da vibração do grupo. Então, ele observa uma condição de transfiguração de Ismália. E ele já fica ali tocado por essa condição, porque ele percebe que nessa transfiguração ela emite ali luzes diamantinas por todo o corpo, mas que do tórax percebe como o centro, a fonte dessa luz. E ele observa que todos ali presentes possuem o mesmo fenômeno, porém menos intenso. E aí ele vai citando a questão da gradação, não é? E coloca Ismália como aquela que de uma emissão mais intensa, de maior alcance, numa cor azulada. As senhoras que estão próximas ali de Ismália, acompanhando, têm uma coloração semelhante à dela, estão numa vibração, numa emanação de luz semelhante à dela. Na sequência, olha, da gradação, Aniceto, numa coloração lilás, e aí utiliza o adjetivo surpreendente, lilás surpreendente. Alfredo é uma coloração de um verde, suave, sem grande esplendor. Isso a explicação de André Luiz. Ele fala também que os demais servidores têm essas claridades sublimes, mas tem uma variação de cores, são várias cores. E aí, né, quase no último grupo ainda, no último grupo, vem André Luiz e Vicente com uma fraca luminosidade. Mas essa luminosidade já enchia, né, aos dois ali de júbilo, de alegria. Eles estavam felizes de poderem contar com essa condição já deles. E havia os outros grupos, né, de forma mais obscura, a luminosidade. Enfim, que era a maioria, inclusive que ele fala que é semelhante da esfera carnal. Então, a maioria de nós, encarnados, ainda estamos nessa condição, né, não tão luminosa, rainhos ainda. Acredito que sejam ali como fagulhas, enfim. Nós vamos refletir, creio, mais a respeito. E aí, Ismália continua a oração, André Luiz coloca a oração dela ali, o texto, e na continuação da oração dela, a Ismália apresenta aqueles que são atendidos. Aí ela fala das mães, aqueles que estão dormindo, que ali tem mães, ali tem cônjuges, jovens, estão todos adormecidos à espera dos desígnios de Deus, vítimas de terríveis pesadelos. Mas o que para mim me tocou, porque eu achei, é tão simples, mas muito profundo, que a gente deve se lembrar a todo instante. São filhos, todos filhos de Deus, transviados, mas todos filhos de Deus.
e nossos companheiros de luta. Então, estamos juntos, todos. Ismália aí faz um pedido, nesse sentido, na finalização ali da sua oração, ela faz um pedido agora aos servidores, aos trabalhadores. E ela pede para que Deus possa ensinar a transpor as fronteiras, a amar como Jesus amou. E lembra também algo que eu acho que também uma imagem muito bonita, a condição da humildade, que ela diz, também nós já dormimos nos tempos idos, em postos de socorro, mas todos a serviço ali com a fé na misericórdia divina. Aí ela faz uma longa pausa, uma pausa maior, e André Luiz relata um fenômeno que o deixa ali numa admiração profunda. Ele relata que percebe que flocos esbranquecidos começam a cair em torno de todos aqueles que estavam orando. Então, os adormecidos não recebiam esses flocos esbranquecidos que caíam, e eram flocos de vários tamanhos, caíam em cada um, de forma intensa, igual, na mesma medida a todos. E isso caía e era absorvido por cada um através da fonte, né? Da fronte de cada um. E aí um detalhe, um segundo fenômeno na sequência, que esses flocos, ao tocar o corpo, eles iam desaparecendo no corpo. Mas, ao mesmo tempo, aí iniciava um segundo fenômeno, um processo de emanação. Cada um estava emanando, saía ali da fronte do peito de cada um grandes bolhas luminosas. E eram essas bolhas luminosas que iam alcançar aqueles que estavam dormindo. Olha, para mim, essa imagem foi belíssima, foi muito forte. E aí, André Luiz, ele relata, ele observa que nesse processo também tinha uma gradação. Então, novamente, Ismália, com uma condição muito mais intensa, mais ampla, alcançava grandes números de irmãos ali adormecidos, de forma até rápida, fala que de forma rápida, e aí ia um nível de gradação. Então, Aniceto na sequência, a servidora junto a Livismalha, Aniceto na sequência, e aí os demais. E aí é importante a gente observar que mesmo aqueles com a maior dificuldade de emanar alguma luz também colaboravam de forma ainda que pequena, né, sutil, mas todos conseguiam colaborar com o trabalho. Então, uma imagem belíssima que tem nesse fenômeno. E aí, Aniceto, observando esse espanto, essa admiração que André Luiz estava, Aniceto, ele, no ouvido ali de André Luiz, ele explica que é uma produção avançada de elementos força, mas o que era importante, que serve da lição, que cada um auxilia com aquilo que conquistou. Ninguém dá aquilo que não tem. E aí, passo a palavra para os nossos amigos, Rita e Radamés, que vão poder refletir, nos ajudar nas reflexões sobre esse capítulo. Vamos lá. Viu? Começa comigo. É, a gente vê aqui tem um exemplo lindo, né, da prece coletiva, né? E é interessante que lá no Evangelho, no capítulo 17, fala, tem lá um item que fala da prece coletiva. Então a gente vê que interessante que é, né? O André Luiz, ele traz na prática o que Kardec trouxe lá atrás, né? O que o Kardec codificou, André Luiz traz como exemplo, né?
em várias situações, ele traz como um exemplo uma vivência dele, né? E essa vivência pré-coletiva foi maravilhosa, lindo, né? E todos os trabalhadores daquele local, através das palavras sinceras de Ismália, direcionam seu pensamento para o mesmo objetivo. E o resultado é o fenômeno que o André descreve, né? Imagina, gente, deve ter sido lindo, né? Consegue bater no filme isso? E, mas para que o grupo, eu acho que é muito importante isso, para que o grupo foque nesse objetivo, a oração deve ser de fácil entendimento. É uma opinião minha. Porque se aquele que está dirigindo a oração começar a falar palavras que você nunca ouviu falar, enfeitar muita coisa, e fala, e fala, e fala, enfeita, e o pensamento vai começar a desviar, porque a gente não consegue ficar muito tempo naquilo, né? Então, a pessoa que está fazendo a prece coletiva, ela tem que ter essa consciência. Ela primeiro precisa alcançar os corações daqueles que estão acompanhando a prece, para depois alcançar o objetivo. Se ela não conseguir alcançar o coração, as pessoas falam, nossa, mas vai falar, vai continuar falando? Nossa, eu tô com uma fome, eu tô pensando na minha roupa que eu deixei para pôr no varal, e essa pessoa fica falando, você não vai. Então, eu achei isso um ponto importante. A prece tem que ser simples. Nós precisamos respeitar a condição de cada um que está acompanhando. Então, daqui a pouco a gente vai ter que ir com o dicionário para entender o que, que a pessoa está querendo dizer, né? Não dá. E nesse capítulo, nós vemos André relatar o efeito da prece de Ismalha em todos os outros que escutam. E cada um, eu acho que é muito bonito isso, dá o que de melhor consegue dar. Né? Cada um é o que a Yolanda relatou, cada um uma luzinha, cada um doou daquela forma. E o que é mais bonito, gente, não existe concorrência de egos, não é? Ninguém quer ser melhor do que ninguém. Todos com a mesma vontade de servir, né? Não existe, né? Não existe a inveja, porque a prece desse é mais bonita do que a minha. Existe o respeito da conquista de cada um. Eles respeitam a conquista da Ismália e servem como pode. É uma lição grandiosa para a gente, né? Que quer servir de alguma forma, ou numa casa espírita, numa igreja, quer ser um trabalhador. Nós falamos que somos trabalhadores de Cristo. Mas aqui tem um exemplo. Para ser um trabalhador de Cristo, não pode ter ego, vaidade. Tem que deixar tudo em casa. Servir realmente. Ter esse exemplo, né, que a gente vê aqui. Lá no Evangelho, nesse capítulo que eu falei, ele fala o seguinte: como se muitos clamassem juntos em um só som. Né? Tem essa frase lá. E realmente, você vê, é como se todos estivessem com o mesmo grito, que vai de encontro com tudo aquilo que Jesus ensinou. Buscai e achareis. Pede e obtereis. Então, o grupo, juntos, em um só som, com o mesmo pensamento, a mesma vontade, direciona. E olha o efeito, o que aconteceu com essa vontade de cada um. A beleza que deve ter sido. O auxílio que eles deram para cada um que estava naquela situação, e sabe-se lá quanto tempo, né?
A gente sabe que para muitos, nós vamos ver nos próximos capítulos, é como se fosse uma gotinha. Não teve um efeito imediato. Mas essas gotinhas vão somando e vão acrescentando para eles alguma coisa. A ponto de que, quando eles despertarem, eles vão guardar isso. Eles vão ter isso dentro deles e vão levar para sempre. É como se fossem sementinhas plantadas, né? E esse capítulo, nós precisamos aprender muito com ele. Ler e reler essa prece de Ismália e analisar ela, para que realmente a gente entenda o que é uma prece coletiva. Como fazer uma prece coletiva, porque ela é muito bonita, a prece. E é muito direta, né? Eu lembro a Marlene Nobre, uma vez estudei esse livro com a Marlene Nobre, ela falava que o espírito de luz não fala muito. Com poucas palavras, ele dá o recado. Né? E é aqui ela, com essa prece, com a simplicidade, ela fez um trabalho lindo. É isso que eu tenho, gente. Não sei se eu consegui alcançar. Agora é com você, Radamés. O resto é seu. Apertei errado. Vai. Ai, ai, ai. Bom, você já falou tudo. Bom, uma coisa que eu queria reforçar o que a Rita falou, eu tenho uma dificuldade muito grande. Quando as pessoas começam a usar muitas palavras para tentar expressar alguma coisa, meu pensamento já foi embora. Então, quando se faz uma prece, ou uma vibração muito longa, cara, você, honesto para vocês, eu começo a vibrar para a pessoa parar, porque eu não aguento. E então eu acho assim, realmente, quando perguntaram para Jesus, né, como orar, Jesus fez uma oração simples que abrange tudo, né? Isso seria a oração, uma prece a ser feita. Mas quando nós nos propusermos ou nos propomos a transmitir algo, a buscar algo nesse universo que nos rodeia e tentar trazer coisas boas para dessas coisas boas nós direcionarmos para aquilo que a gente deseja ou para alguém que necessita. E aí eu acho bacana esse capítulo, porque aqui o André Luiz está explicando mais ou menos o processo, né? De a gente poder fazer essa captação e transmiti-la. Evidente, se você tem uma pessoa só, você sozinho fazendo uma prece, você é senhor do tempo, você faz do jeito que quer, o tempo que quiser, mas se você coloca ali toda a sua concentração, a sua energia, para poder fazer essa captação. Mas quando você tem duas ou mais pessoas, é como se fosse um grupo musical. Você está tocando um instrumento musical, você faz lá o seu jeito. Mas quando você está num grupo, para extrair uma melodia, uma música, você tem que estar afinado. Então, aí sim, no caso da Ismária, ela vai falar lentamente, com palavras e frases, né, para que as pessoas acompanhem. E o André é orientado a isso, olha, acompanhe frase por frase, que é como se fosse um compasso de uma música, né? Para que a gente possa estar sintonizado e levar isso, extrair o melhor que nós pudermos desse encontro, desta prece. Né? Então, a prece em grupo, ela ganha mais força se ela for coordenada e acompanhada, como volto a dizer, como um grupo musical. O bom seria falar, nossa, quanto mais pessoas, melhor. Olha, imagina a força disso aí. Porém, quanto mais pessoas,
Cada um tem um pensamento, um lapso de pensamento, e você começa, então, a desafinar a melodia. Né? O cara que está tocando lá a guitarra dá uma desafinada, o contrabaixo dá uma desafinada, né? O tecladista também dá umas escorregadas no teclado. Então, para a gente ter um grupo muito grande fazendo prece, as pessoas têm que estar muito imbuídas com capacidade de se concentrar naquilo que o que está fazendo a prece está querendo trazer para nós. E quem está fazendo a prece também tem que procurar ser conciso, tem que procurar ser direto no assunto, não ficar floreando demais, né? Então, eu tenho essa dificuldade, gente. Confesso aqui para vocês. Eu lembro que quando eu fiz curso na federação, tinha umas senhorinhas lá que pegavam e ficavam 1 hora falando, e eu já eu desistia do assunto, né? Acompanhava só um pouquinho. Talvez, quando eu evoluir mais, eu consiga ficar todo esse tempo aí focado nessa meditação, nessa prece. Bom, uma outra coisa que me chamou a atenção, a Yolanda também falou, frisou um pouco isso daí, é que quando cada um de nós vai fazer a prece, você vai se ligar com planos maiores, cada um consegue uma determinada frequência de nós. E de acordo com a frequência que a gente consegue atingir, nós vamos emitir uma luz característica. Então vai ter né? Porque cada um de nós acaba vibrando numa determinada frequência. Isso entendo eu que não é ruim. Pelo contrário, forma-se ali um arco-íris, uma fonte luminosa, o que é bonito de se ver. E essa transfiguração de cada um de nós no momento da prece. Eu também entendo que quando nós estamos com a vida muito resolvida, está tudo muito bem, a gente faz a prece. Mas eu creio que aquele que está mais aflito e necessita de algo, a sua vibração, a sua prece vai mais alto. Talvez ele consiga aí emitir ondas mais possantes para chegar em instâncias maiores. Porque quando está tudo indo bem para nós, vou fazer uma prece aqui. A gente faz, se condói um pouco por um, por outro, numa questão de compaixão. Mas aquele que está passando por uma situação e tem fé, e pede com fé, essa oração vai muito, muito mais longe do que a nossa, né? Outra coisa que me chamou a atenção foi essa questão do maná que cai do céu. E eu entendo que esse maná cai sempre, a todo instante, em todo lugar, como os raios de sol na terra. É para todo mundo. Aqueles que conseguem pegar isso e transformar, junto com aquilo que é seu, em algo para transmitir para alguém, que beleza, né? É o que a gente quer fazer, muitas vezes, nos nossos passes, nas nossas bênçãos, quando a gente quer transmitir algo para alguém, através de uma vibração coletiva, através de uma prece individual. E que cada um de nós põe um tempero naquilo que a gente recebe. Muitas vezes a gente acaba até atrapalhando aquela vibração que veio para nós e a gente acaba causando nela uma certa distonia, uma certa desarmonização. Mas é o nosso quinhão, né? Cada um tenta fazer aquilo que é o melhor. E outra coisa que me chama a atenção é que Deus ele dá todas as bênçãos para todos, indistintamente, em todas as situações, em todos os lugares. A diferença é que cada um de nós tem a capacidade de receber, ou não, essas bênçãos, essas energias que vêm do alto.
Então, uma vez lendo também um artigo, o escritor falava uma coisa interessante, que era, da mesma forma que você chega na beira do oceano, cada um vai pegar um pouco daquela água. O oceano está para todos. Mas um vai com uma canequinha, porque só tem a canequinha, o outro vai com um balde, né? E quanto mais a gente se esforça, e isso é do mérito de cada um, do esforço de cada um, quanto mais a gente se esforça, mais nós ampliamos essa capacidade de receber e, por conseguinte, de doar para o universo que está ao nosso redor, para a sociedade na qual nós vivemos. Por isso, o esforço de cada um em progredir, em aprender mais, aprender e praticar mais, ampliando as nossas qualidades, não só intelectuais, como morais, né? E uma outra coisa que eu gostaria de colocar aqui, muita gente não concorda, mas eu acho que sempre é bom a gente colocar, até também em futuras discussões, adianta eu fazer vibração para alguém, sendo que esse alguém não está nem aí com o abacaxi? Não está nem aí ligando para aquilo que nós estamos fazendo? Muitos acreditam que não. Porque a partir do instante que nós entendemos que nós somos antenas emissoras e somos antenas receptoras ao mesmo tempo. Se eu emito algo para alguém e ele não está apto a receber, será que ele recebe? Uma perguntinha aí, uma boa dúvida. Alguns creem que sim, outros falam, mas eu fiz a minha parte, eu não quero nem saber, eu rezei e tudo bem, né? O problema é dele agora. Ou realmente a pessoa recebe, né? Ou não. Então, isso é uma questão legal também para a gente pensar, estudar, procurar um pouco mais, né? Eu creio que é isso. Muito bom. Acho que a Rita e o Radamés conseguiram dar um norte aí para as nossas reflexões e foram pipocando aqui um monte de coisas. Eu vou começar pelo final, que está mais vivo, né? Depois volta ali na Rita. Eu sou daquela que todos devem receber, né? Porque eu fico refletindo, se o pai emana a todos, ele não fica medindo, vou mandar mais para aquele ali, que aquele recebe, aquele ele está dormindo, ele não vai receber nada, então vai desperdiçar. A gente automaticamente, isso é um raciocínio meu, acredito que a gente, quando pensa assim, está pensando em desperdício. Na contabilidade divina não tem desperdício. Tudo é reaproveitado, é redirecionado. E aí todos merecem, sim, ter, principalmente das nossas. Por que principalmente das nossas? Porque, para mim, graças a estudos como esses, fica mais claro de que a nossa condição de sofrimento, de dor, a desigualdade que há no meio de nós é exatamente a nossa oportunidade de exercitar essa doação. Nós temos exemplos de missionários que passam por situações reencarnatórias que você coloca como estar numa condição dessa, um espírito tão evoluído passando por uma reencarnação dessa, exatamente para servir como uma oportunidade do nosso exercício. Ele está muito além daquilo ali, né? Porque a gente ainda está pegado à matéria. Enfim, eu estou tirando aqui uma linha de raciocínio, porque para mim vieram várias coisas. E aí, nesse sentido que eu coloco. E indo ali para o que a Rita colocou, também nessa condição de estarmos atentos, como é que nós vamos fazer essa oração, não é? Então, por isso que fala muito, Rita, quando você estava falando, aquele ensinamento, aquela orientação de Cristo para nós, quando orarmos, primeiro nos colocarmos ali no nosso íntimo, não é? Então, a grandiosa maioria de oportunidades que nós temos para orar é aquela de foro íntimo, né?
Nós estamos poucas vezes aqui num grupo coletivo e vamos vibrar. A maioria, nosso dia a dia, das nossas 24 horas, que estamos ali orando, é de foro íntimo. Então, essa oração, ela pode ser um exercício daqueles que fazem automaticamente, deixa eu orar aqui, porque eu não orei hoje, vou fazer de qualquer jeito, até aquele que para e profundamente se dedica ali o tempo que ele permite para fazer a sua oração. Mas a importância é o objetivo, por que que eu estou orando. Então, a Rita falando ali do objetivo, eu achei interessante isso. Primeiro, eu alcanço o grupo, falando da oração coletiva, né, deixando bem claro, eu alcanço o grupo. E aí o Radamés fez um alerta, quanto maior esse grupo, cuidado com o conteúdo da oração e a extensão dela, porque vai dispersar e vai promover uma dificuldade muito maior ali de trabalho. Então tem que se prestar atenção nisso. É racional, né? Precisa ter essa observância. Então é muito interessante. Vamos lá, Lúcia, Carlos, o que vocês nos trazem? Eu estava vendo ouvindo aqui vocês falando, né? Quando a pessoa faz a oração muito longa, eu penso quatro coisas. Tem que fazer quatro coisas. Primeiro, essa pessoa não tem ambiente familiar, porque ela está enrolando para ir embora, somente no final da prece. Segundo, eu já começo a pensar o que que eu vou fazer em casa, que eu estou com fome. O terceiro, eu começo a olhar para a pessoa e começo já não estou mandando tanta energia positiva, porque eu já estou irritado. E a quarta questão, eu falei, ai, gente, o que que eu estou fazendo aqui, esse horário? Já são quatro situações. Então, eu tenho essa dificuldade muito grande. Até conversei com a Rita, que eu encontrei no portão, né, que a gente encontrou para colocar o papo quase em dia, né? E aí a gente entrou até na questão da oração, né? E quando a pessoa começa a demorar muito, eu já fico irritado, já começo a pensar outra coisa, já começa a coçar, eu já fico, ai meu Deus, estou fazendo aqui, essa pessoa não tem ambiente em casa. Esses são os motivos que eu na verdade, em vez de eu harmonizar, eu já fico desarmonizado, porque chega uma hora que eu começo a ficar irritado, né? E eu tenho uma dificuldade muito grande para concentração, eu sou muito prático, é pai, pum. Aí você estava falando quando você faz a oração, quando você faz uma oração para a pessoa toda, né? Que uns acreditam que vai ou não vai. Olha, eu sou da seguinte opinião: às vezes, dependendo da pessoa, se você quer estrangular, matar, então você já vai para de oração. A oração não é tudo que vai resolver, que vai, né, chegar. Eu acredito que chega, de uma forma ou de outra chega. Talvez um pouco mais demorado, porque a pessoa não está na sua sintonia, mas acredito que vai, né? E chega uma hora, a pessoa acaba tomando consciência. Inclusive, eu estou lendo um livro agora aqui, que aí ele fala fala a desobsessão, que é o que eu mais leio, né? Que é bem minha cara. Acho que eu tô... E aí e fala assim que a oração, quando faz para quando o espírito ele está num grau de perturbação muito grande, às vezes ele não consegue enxergar as vibrações que ele recebe, né? E com o tempo, essas orações vão atingindo ele aos poucos, em doses bem paliativas, né? Pequenas doses. Então, eu acredito que sim, né? Essa é a minha opinião em relação à oração. Embora às vezes você não quer bater na pessoa, você quer bater, quer espancar, e você pensa, não, vamos fazer uma oração, porque aí eu me melhoro, né? Eu busco me levar um pouco e a pessoa também. É isso. Eu tô. Não, muito bom, Carlos. A sinceridade é o melhor. Eu estou pensando aqui, seria como doses homeopáticas, né? A É, gente, isso daí não vai resolver nada, mas é ali, ó, pontual, né? E por longo período. Enfim, tem várias coisas para a gente observar. Muito bom, obrigada. Alguém mais? Na verdade, eu não fico querendo matar a pessoa, mas eu acabo não conseguindo prestar atenção e começa a me dar sono, dependendo do tom de voz, né? E aí a luta é contra o sono, aí não consegue prestar atenção. Então, quando
é aquela fala de muitos rodeios, né? Eu realmente fico lutando para conseguir prestar atenção. Eu falo, tem que prestar atenção porque essa pessoa está se doando. Parece que eu tenho essa obrigação de prestar atenção, né? Mas me dá sono. E não presta atenção, não. Ah, então vamos fazer uma campanha para esse povo não demorar nessas orações, gente. Pelo amor de Deus. Vamos fazer uma campanha. Não demore na oração, seja prático. Mas aqui até que não demora, não. E o interessante é que um bom tempo atrás, a gente tinha um grupo lá no SEAC que a gente fazia vibrações à distância. E foi exercícios que a gente foi fazendo de vibrações, e nós chegamos a ponto de conseguir, eu pelo menos acompanhava muito bem o processo, de 15 minutos até 20, 25 minutos, né? E eu até achava que, poxa, é muito bacana, o exercício faz você crescer nesse sentido, você exercitar. Mas, hoje em dia, com essa loucura de informações que a gente tem, que você não para, como a gente brinca no futebol, você chuta de primeira, né? Você não ajeita a bola. A bola vem, você tem que parar. Não, você já dá um bico para frente e não quer saber. E tudo hoje a gente faz assim, né? Então, quando você vai fazer uma prece, uma vibração, parece que você quer que a pessoa vá rápido. E não, a gente sabe que também não é correto. Nós temos que colocar ali o sentimento, colocar a nossa atenção, a nossa harmonia para poder atingir os nossos objetivos. Mas confesso para vocês que, dependendo quem está falando e do jeito que fala, é complicado. Eu reforço aqui, concordo com a Rita, que essa prece aqui não é à toa que leva o título do capítulo, Prece de Ismalha. Sim. Ela deve ser relida, estudada, deve ser ali um bom modelo para nós seguirmos. Porque dentro disso que vocês falaram, né, o que existe ali? Se você olha o texto, ela fez duas pausas. Essa oração, ela continuou. Foram duas pausas que ele cita. E aí, você olha e fala, é uma oração longa. Por quê? O ritmo de voz, a pausa, o ritmo que permanece, a pausa. Mas o que é importante? Por que todos ali conseguiram acompanhar frase a frase, para manter o ritmo, como o Radamés lembrou ali, para ter harmonia? Primeiro, essa condição de todos que ali estavam, aptos para colaborar com esse padrão de vibração. É o primeiro ponto. O segundo ponto é que Ismalha fez uma oração que, no nosso ponto de vista, foi longo, mas ele foi atrativo e chegou no fim porque houve uma sequência, um crescente, seguiu uma lógica. Então, ela fez ela colocou, expôs ali, esclareceu a condição que é de receber os benefícios de Deus, estamos recebendo. Aí ela apresenta os assistidos, né? Quase que com detalhes e quase extensos, né? Não considero extenso, mas cada condição ali das mães, dos cônjuges, dos jovens, por que estão dormindo, tem um detalhamento ali. Então, isso é uma extensão. E aí ela faz um pedido, depois vem o pedido dela, um pedido para todos aqueles, faz a pausa, e depois, na parte final para nós que estamos aqui nesse estudo, ela vai colocar essa condição de trabalho e faz a oração fazendo um pedido a eles, trabalhadores. Então, teve uma sequência ali, ela foi num crescente. Então, eu acredito que, dependendo de quem faz, dependendo do conteúdo, se ela for longa, né, salva aí as devidas proporções, é possível a gente acompanhar, mas
na nossa proporção, porque tem que ter um raciocínio, é um crescente. Nós vamos acompanhando aquele raciocínio e vamos crescendo com ele. Se não houver um comprometimento de vou acompanhar o raciocínio, porque eu confio, é um depósito ali de confiança. Não é à toa que a Aniceto passou para ela, porque a ele foi solicitado fazer essa prece. E ele colocou, não, esmalha pelo devotamento do trabalho dela. Ela tem condição para chefiar, para conduzir a oração desse trabalho. Então, tem uma confiança ali no trabalho dela. E aí todos vão juntos nessa confiança. Então, é um conjunto de fatores que auxilia. Na nossa condição, nós estamos no exercício. É o exercício de, enquanto estamos fazendo ali, dirigindo a oração, falando do aspecto da oração coletiva, né, como esse, quando estamos dirigindo, ter essa condição de crédito, né, a pessoa precisa ter esse crédito perante o grupo, e a pessoa precisa ter essa lógica, essa sequência, a coisa vai crescer. Mas isso a gente só consegue com exercício. E aí fica a dica: aproveite as oportunidades para fazer as orações do grupo, porque é nesses momentos que a gente treina. Ninguém aqui é especialista, mas a gente aproveita a oportunidade para ir treinando, para ir se especializando, porque é treino. Não tem como se tornar especialista sem treinar, sem praticar. E assim na oração também. Tem um grupo de estudos que um rapaz colocou assim: nossa, quando que eu vou conseguir alcançar esse júbilo, né? Essa alegria de uma oração, né? Que mexe até com o nosso organismo físico, né? Aquela oração que a gente sente no corpo, o corpo está vibrando, ou arrepia, ou você sente a energia, ou você expande, não é? Às vezes nós temos alguns momentos que a coisa está acontecendo em nós, por conta da condição daquela oração. A nossa fé também em tudo isso, mas enfim, tem uma condução ali. Então ele questionou: quando que eu vou acompanhar isso, né? E aí nós estávamos falando exatamente dessa condição da prática, de observar, de estar atento ao objetivo da oração, a essa condução lógica e à prática. Então, para mim, é uma conta que, para mim, por enquanto, essa conta se fecha nesse sentido. O que vocês acham? Podem falar. Yolanda, não há dúvida. É a prática, né? E a gente está procurando exercitar. Nós, muitas vezes, estamos em condições melhores de poder fazer, de poder acompanhar, e tem épocas que você não consegue. Mas se você falar, não, eu não consigo, e vai deixando, nunca vai fazer. Eu sempre brinco quando o pessoal pede para quem vai fazer a prece, eu falo: olha, deixa com as mulheres que elas têm mais sentimento e conseguem fazer melhor. Os homens não conseguem chegar onde as mulheres conseguem nesse caso aí. Então, o exercício é importante. Eu comentei já aqui nesse grupo, eu participei de um seminário na Faculdade de Medicina, de Saúde Pública, onde os médicos estavam falando da importância da meditação para o tratamento das pessoas, né? E como meditar. E aí eles batem muito nessa questão. Você vê, os médicos estão falando lá de uma forma científica, não estão entrando na religiosidade em si. E eles falam que a forma de você conseguir meditar cada vez melhor é a prática, é o exercício constante, né? Então a gente tem que exercitar. Uma coisa interessante no último parágrafo é que ele fala que na prece se encontra uma produção avançada de elementos força. Então não é uma coisa intangível, talvez intangível para nós, mas quem está no plano espiritual entende que o poder mental ele é algo
com uma certa materialidade e que vai chegar aonde nós quisermos. Uma pena, desse grupo, acho que só eu e Yolanda, nós participamos do estudo do mecanismo da mediunidade, e nós estamos estudando muito agora a questão do espectro eletromagnético, das formas de onda, né? Quanto mais evoluído o ser, e nós vamos ver no capítulo 4, né, Yolanda, que é o poder mental, quanto mais evoluídos os espíritos, essa forma de onda é uma frequência maior e ela atinge distâncias imensuráveis. Já uma onda com poder menor já tem mais dificuldade de prosseguir, mas ela também prossegue. Então, nós temos que ter essa fé cada vez maior de que, independente das palavras, as palavras servem somente para que a gente possa fazer o conjunto e todo mundo acompanhar para e passo isso daí. Mas, independente das palavras, é a nossa capacidade, o nosso poder mental de direcionar algo que nós queremos transmitir para alguém ou para alguma coisa. E aí, se não exercitar, a gente não sai de lugar. Não, exatamente. Até anotei aqui, tem que começar a anotar, senão a gente esquece. Gente, esse capítulo e o próximo também é de uma profundidade, enfim, para mim. Nós vamos continuar nesse tema da prece no próximo capítulo. Lembrando, até esqueci, né, de fazer esse lembrete, hoje é o nosso último encontro do semestre e voltamos então na primeira terça-feira de agosto. E aí, a primeira terça-feira de agosto, nós vamos entrar com esse capítulo 25, que são os efeitos da oração. Então, nem estamos tratando dos efeitos ainda, estamos tratando só do fenômeno, da condição daqueles que oram, da estrutura toda, a condição do pensamento, que ela promove. Os efeitos nós veremos a partir de agosto, que vai ser o capítulo 25 vai ser bastante importante também para a gente estar ali consolidando as informações com relação à oração. Mas, por exemplo, o Radamés falou ali das mulheres. Isso é uma verdade que nos tempos que nós estamos vivendo está ficando um pouquinho mais difícil das pessoas compreenderem a diferença do organismo masculino e organismo feminino. Sabemos que o espírito não tem sexo e sabemos que as reencarnações, nós passamos por esse espectro, né? A condição feminina e a condição masculina. Eu e Yolanda, cada um de nós não conhecemos, nós não temos condições de conhecer, quantas vezes já fui mulher, quantas vezes já fui homem, nós não temos essa condição agora. E a nossa preocupação nem deve ser essa. O que eu quero lembrar aqui, que o nosso foco é qual o objetivo de eu estar nessa condição agora. O objetivo é o que eu tenho que aprender nessa condição que eu estou agora. O que é que eu tenho que praticar? Quais são as habilidades que eu já conquistei? Olha aqui ele falando que, por menor que seja, então o ser mais imperfeito, ele tem uma faísca de luz ali. Na nossa condição, nós temos a nossa faísquinha. Colaboremos com essa faísca. Não, eu nem sei orar, é tão fraca que não deve sair nada de mim. Se eu partir com esse raciocínio, eu vou apenas bloquear cada vez mais a minha evolução. Eu aprendi isso com o seu Pedro até, né? Não vamos bloquear, vamos acreditar que nós temos uma condição, uma potencialidade, que, aliás, Jesus acredita no nosso potencial, por isso que está conosco há mais de 4,5 bilhões de anos, que ele crê na nossa potencialidade, muito mais do que nós. Nós estamos aprendendo. Então, essa condição do feminino é trazer essa potencialidade que é exatamente aqui, né? O cardíaco, essa coisa de estar ali no íntimo, de estar mais trabalhando essa condição do olhar com mais compaixão.
Ah, mas não tem homens que conseguem? Tem, claro que conseguem, exatamente porque já tem essa condição, já estão ali com essa habilidade, esse potencial ali já trabalhado. O nosso futuro é de cada vez menos diferença entre nós. Para mim, fica muito claro isso. Então, quando a gente observa nesse caminho, não é à toa que a Aniceto passou para a Ismália. Mas não porque a Aniceto não tivesse a condição dela, porque vamos ler, aqui na oração, ela se apresenta com uma emanação mais forte que ele. Ele estava ali na sequência. Só que quem estava ao lado dela? Um grupo de senhoras. Então, como é importante a gente perceber que essa condição do feminino traz aquilo que o Radamés falou. A gente consegue fazer de uma forma. Eu tenho dificuldade para encontrar a palavra correta nisso, mas um alcance, a gente consegue alcançar por conta dessa condição feminina. Ah, mas não são todas as mulheres. Não, não são. Com certeza tem homens que conseguem fazer melhor do que eu, assim como tem mulheres que conseguem fazer melhor. A nossa condição tem essa variante, mas o feminino, nós estamos aqui no feminino para praticar isso. É importante. Eu, a Rita Carlos, a gente, anos aí, passando pelas leis morais, e a cada grupo a gente voltando nessa condição da diferença da condição homem e mulher, e a dificuldade que a gente tinha de levar essa compreensão, né? Uma aula de 90 minutos era muito pouco, não era, gente? De estar ali trabalhando esse tema. Mas, enfim, a Radamés trouxe essa condição da mulher. Mas aí você trouxe também a condição das vibrações, né, Radamés? Que é até o estudo que a gente está fazendo. E aí fica até uma dúvida para mim, essas cores, essa luminosidade aí com essas cores, é o mesmo que nós estamos praticando com a cromoterapia aqui, né, no nosso plano carnal? Seria esse? Nós temos aí o Carlos, o Radamés pode nos ajudar nesse sentido. Seria o exercício do trabalho que nós fazemos com a cromoterapia? Ô, Yolanda, repete de novo, porque eu tive que trocar de celular, que o Ai, outro acabou com a sim, bateria. perdão. Então passa por Radamés primeiro, aí você pode complementar. A minha pergunta é se essa condição desse espectro de cores que é trazido nesse capítulo, se é a mesma prática que nós temos com a cromoterapia aqui no plano carnal. Nós estamos praticando cromoterapia para chegarmos nessa condição de emanação, porque tem um objetivo essas cores aí, não tem? Nada se perde? Tem sim, tem sim. Acredito que sim, porque na verdade as cores, dependendo do que você precisa, eu estou falando pela cromoterapia, pelo que eu estudo e pelo que eu conheço, né? Você trabalha a cor dependendo do grau da sua necessidade, entendeu? Que o profissional ele vai aplicar a cor necessária, seja para tratamento físico, mental ou até mesmo espiritual. Acredito que sim, né? Não é diferente de lá do outro lado, porque aqui é só uma cópia do que vem de lá, né? Sim, entendo. Vou fazer só uma observação aqui, Carlos, porque é algo que eu aprendi aí até das nossas conversas um pouco. Quando fala do mental, está falando ainda da matéria psique que nós estudamos aqui na matéria. Espiritual é o espírito em si, porque a gente pensa, mas a mente não está com o espírito, a inteligência não está com o espírito. E está, a inteligência é do espírito, a mente é do espírito. Mas essa diferença que faz do corpo mental e corpo espiritual é porque tem essa separação, não porque a mente do espírito está num lugar e o espírito está em outro. Não, não é no Nós estamos sentido falando do corpo mental. do corpo. É no caso, como fala assim, como se fosse uma preparação para o seu corpo começar a assimilar toda essa energia. Uhum, isso. Entendeu? É nesse sentido. Uhum. É que nem a música, né? Você começa a ouvir a música e você vai se concentrando naquela música, e quando você vê, você já entrou num êxtase, num grau que você conseguiu relaxar, e às vezes até um tratamento de
cura. As cores também é da mesma forma, né? Quando aí fala o mental é porque você olhou aquela luz, né? E aquela luz ali você vai captar algo nela que vai trazer benefício para o seu corpo também, porque também não adianta, né? Porque às vezes pode ser até aplicado no local ou, né? Dependendo como for no ambiente, mas o seu visual também ele influencia muito nisso, né? Porque ele vai captar e você também vai começar a assimilar mais fácil. É nesse sentido. Sim. Radamés, acredito, eu estava pensando naquela condição das faixas, não é, dos espectros, mas apareceu um verde ali. Então, seria algo mais para cromoterapia do que com as faixas, correto? Não sei se eu me Ó, explico. Yolanda, eu não fiz curso de cromoterapia, mas eu entendo que a questão das cores é a questão da frequência, né? Como nós estudamos naquele espectro. Você tem uma forma de onda com uma frequência menor, e elas vão surgir lá muito lentas, depois vão atingir a faixa de rádio, FM, Wi-Fi, aquela coisa toda, e você entra na faixa do espectro visual. A primeira cor que nós vamos enxergar, antes disso, é o infravermelho, depois é o vermelho. Aí você vai mudando do vermelho até chegar no violeta, passando pelo verde, passando pelo amarelo, passando pelo azul, passando por todas as cores. Então, quanto mais você vai do vermelho para o violeta, passando por essas outras cores, você está aumentando a frequência da onda. Por isso que ela muda de cor. Pois bem, isso no nosso espectro que nós estamos enxergando. Mas nós não vamos esquecer que nós somos uma cópia imperfeita do plano espiritual. Então, lá existe também um espectro que vai, sei lá como que ele vai para infinito, essas ondas aí. Os nossos chakras são movidos por cores. E vai do violeta, quando nós temos aqui o coronário, né? Normalmente é o violeta, depois nós temos o azul índigo na frontal, azul claro no laríngeo, verde no cardíaco, amarelo no gástrico, laranja no esplênico e, por fim, o vermelho no básico ou sexual. Então, olha só, nós partimos do violeta, nós partimos do vermelho, que está mais próximo à Terra, que é uma frequência mais baixa, e ele vai subindo no espectro de cor até o violeta, que é o mais alto que nós conseguimos atingir dentro dos nossos chakras. A cromoterapia está relacionada a tudo isso, né? As cores que vão interferir nesse processo para fazer o tratamento que deve ser feito, né? Não sei com mais detalhes isso aí, porque eu não fiz curso de cromoterapia. Mas quando ele fala aqui que cada um passa a emitir uma cor, eu entendo que é o estado, eu entendo assim, é o estado de cada um daqueles espíritos que vai ressonar, não vai entrar em ressonância com essas vibrações divinas que vêm. Então, um sai azul, o outro sai dourado, o outro sai verde e assim por diante. Agora deixa eu vender meu peixe também, né? Porque, na verdade, quando a gente fala, quando entrou o feminino aí, que tem ela quando faz a oração, aí a gente vê muito, por ser uma mulher, então, representado o chakra cardíaco, existe muito o amor de mãe, né? E a energia da cura também. Não estou dizendo que esteja aqui, né? Eu também concordo com você nesse todo sentido, mas acredito que existe uma mistura dos dois aí, né? Pode ser os dois, entrando toda essa energia de mãe, de mulher, né? Porque aí tem esse amor incondicional, né? Através também da oração, né? E pelo grau de entendimento dela, e também tem essas ondas também, porque tudo faz parte do processo de reabilitação desses espíritos, né? Desses seres que estão precisando buscar o equilíbrio. Eu acredito que seja nesse sentido também.
Existem as ondas, que também, isso também, até na cromoterapia também é discutido sobre isso. Também existem as ondas, o grau e a cor conforme vai subindo, e existe esse lado aí do chakra cardíaco, né? Todo esse negócio do sentimento, do amor incondicional, e a cor verde, que é a cor de cura, né? Que aí entra essa cor de cura através do sentimento. É uma ideia, uma colocação aí também que a gente pode também pensar e refletir um pouco mais. Sim, concordo. Tá vendo como é bom cromoterapia e as ondas vibratórias, as condições, olha quanta coisa a gente pode aprender. E até lembrando, reforçando no próprio texto, ele traz aquelas bolhas luminosas, elas saíam ali com a coloração da claridade de que estávamos revestidos. Então, era a condição de cada um. Isso ficou bem claro mesmo nesse capítulo. Ele trouxe isso de forma bem clara para nós. Obrigada, meninos. Olha que delícia, gente. O que mais que podemos... Alguma reflexão, alguma dúvida a mais? Rita, Marie, nesse sentido aqui? Nossa, eu devo ser uma, como é que eu falo? Uma dúvida constante, ambulante, as questões, mas enfim, muito bom. Aí eu anotei aqui na minha listinha também a questão do alcance que vocês falaram. Está dentro dessa condição de cada um só alcança aquilo que é possível, né? Mas eu queria só reforçar ou entrar um pouquinho mais nessa condição de alcance e voltando para aquele tema, aquela pergunta que o Radamés fez, né? Do que é possível com a oração. Por que que alguns acreditam, não, esse não quer receber, não tem a mínima condição de receber nada, então vamos lembrar que o trabalho foi feito assim lá. Vamos focar nossas energias para atuar naqueles que estão mais aptos. Que separação que foi essa? Não foi uma forma de orar, de vibrar? Vamos lembrar que nem todos receberam passes ali. Então, olha só, o que que eu estou refletindo aqui? Vamos partir daquela premissa, então, o Radamés trouxe, o maná está sendo distribuído igualmente a todos, não está claro assim nesse capítulo? Igualmente a todos. O que vai diferenciar aqui é o tamanho da vasilha que a gente tem para coletar, ou seja, é o quão capaz eu sou de absorver isso que está sendo emanado para mim. Aí, olha só, se é emanado para todos, por que está saindo dos céus, né? Vamos dizer, está saindo de Deus e indo direcionado só para aqueles que estavam orando? Não seria exatamente aquela condição de que é emanado para todos, mas quem absorve são esses que têm condição. Aquilo que dispersa não é porque está sendo dispersado, está sendo aproveitado por um entorno que está captando. Então, se eu consigo coletar mais, mas você está roubando do outro. Não, não estou roubando. O meu balde é maior, eu estou com um container aqui. Ele não tem nem uma colherzinha. Então, eu capto tudo que eu posso, que for possível. E aí, de mim, isso que eu aprendi com essa lição. Eu estou colocando aqui para vocês o que eu aprendi com essa lição, e aí eu gostaria que vocês me ajudassem, complementassem, trouxessem aí, ou me corrigissem. E aí, de mim, saem essas bolhas luminosas, variados tamanhos, né? E de acordo com a minha condição. De mim é que sai para alcançar esses que não estão recebendo esse maná diretamente. A minha dúvida vem, de nós, desses espíritos trabalhadores, os servidores, está chegando nesses que estão dormindo? Por que que esses chegam e aquele não vai? Eu fui Eu clara? acredito que Pode. é todo um processo, é que nem uma cebola, né? Eu acredito que é uma cebola, vai por camadas, né? Então tem todo um
É que nem uma sujeira, tá ali grudada, você vai limpando aos poucos e vai cuidando daquele objeto Vai até você tratando ali a volta da... capa. é um tratamento, não tem como, né? Porque como se diz, nada é perdido, né? Uhum. O espírito ele precisa expurgar tudo aquilo que ele teve, né? E tudo ele vai ter que estar prestando conta daquilo dentro da sua consciência, do seu mundo, né? Mas ao mesmo tempo tem o lado de fora que auxilia e só que aí tudo tem o seu tempo e seu prazo. É um tratamento, né? Quando você falou, eu veio na minha cabeça, quando falou, pensando dessa forma, eu imagino uma cebola, né? Sim, que Vai vai ferindo, indo tratando ali a capa até que isso vai, até, né, cada vez mais aprofundando. Eu estou pensando que se não seria mais pela oportunidade de nós servirmos do que efetivamente a condição deles receberem, sim, entendeu? Não porque sei aí se eu você estou tá, clara nisso. sim, porque aí você tá com aquela disposição de querer ajudar, entendeu? Sim, tem à disposição. Isso tem com certeza, ainda mais daquele grupo que está ali, né? Vamos lembrar que é um grupo que já estava preparado para aquele trabalho, porque eles têm essa condição. E nós aqui, em devida proporção. Radamés, você ia falar? Não, na hora que você fez a questão, eu não entendi a questão, por isso que eu Ah, quis. sim. O que eu estou tentando raciocinar é o seguinte: emana de Deus, mas eu estou coletando aqui, eu não, vamos lá para a Ismália, né? Que é melhor, vamos trabalhar a humildade que fica melhor. Ismália tem um container ali recebendo o máximo. Eu estou com aquela colherinha de café, aquela mínima, aquela que de plastiquinho, né? Que é menorzinha de tudo, só para misturar. Eu estou aqui com ela coletando alguma coisa. E tem os que dormem que não coletam nada, não tem a mínima condição de coletar. Da esmalha de mim saem essas bolhas luminosas que vão ser direcionadas para eles, que até o Radamés colocou. Também se aproveita aquilo que temos nós, a gente faz um mix aí disso que vem de Deus, do nosso e vai para eles. O que é que eles recebem do nosso? Entendeu? Se de Deus, que é puro, né? Me veio agora essa imagem. Se dali, que é puro, eles não conseguem captar, como é que eles conseguem captar o nosso? Então, você já ouviu aquela história de que o espírito desencarnado, muitas vezes, para tomar consciência da sua realidade, ele tem que passar por um médium? Porque o contato com a matéria mais grosseira surte melhor efeito do que você chegar com uma luz pura e simplesmente, porque ele não tem condição de receber aquilo. Sim. Então, vamos lá. Eu já li também em algum lugar algumas coisas assim. Jesus não curou todos aqueles que o procuraram, mas aqueles que estavam em condições de receber. E o expoente maior disso é a mulher que sangrava e que Jesus nem se tocou, e ela foi lá e pôs a mão na veste dele, e ele, opa, alguém recebeu a virtude. Então, por isso que a questão é, você emite, alguém tem que receber, mas ele está apto a receber? Concorda? Exato. Ele estaria mais apto a receber algo mais material, pelo menos mais próximo da condição dele. Tem que ser mais material. E aí eu acho que o Carlos falou uma coisa interessante, você vai limpando ele, realmente. Isso, isso. Você não vai abandonar ele. Tanto é que desses 2.000 que estavam lá no pavilhão, não só pela Os capacidade 400, né? dos 400 escolhidos, limitado pelo número de servidores, mas alguns podiam receber um tipo de tratamento e outros não. Exato. Então, é o que ele falou, eu acho que ele usou uma linguagem bem bacana da Da casca dos... casca. A pessoa chega toda danada no hospital, eles vão limpar essa pessoa, eles vão tirar a sujeira dela, eles vão, né, trabalhá-la para poder receber depois todo o tratamento melhor que possa ter para ela. Então, por isso que ele fala aqui dos elementos força, que se maná que cai, vem para cada um de nós. E no fim ele fala o seguinte, né? Deus socorre o homem pelo homem.
Exato, essa parte é linda. A alma pela alma. Então, cada um de nós vai poder dar aquilo que nós já conquistamos. E aqueles que estão recebendo só vão poder receber o que conquistou também, porque eles não vão conseguir mais do que isso. Não tem esse comunismo que quiserem implantar aqui, sabe? Tudo igualzinho para todo mundo. Não, isso não a funciona. oportunidade é igual para todo mundo. Exato. Mas tem aqueles que vão buscar mais, outros vão buscar menos, e assim por diante. É algo que não pode impor mesmo, é respeitar a condição de cada um. E Exato. por isso é bacana, porque nós somos eternos e nós vamos todos caminhar para a perfeição, todos, independente de quem seja. Mas cada um no seu tempo, né? Aí a importância, então agora fica mais claro a importância de nós encarnados continuarmos orando para os encarnados, porque são aqueles mais próximos de nós que têm condição de receber melhor dessa forma. Então, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Me fez lembrar, no começo da fala do Radamés, na hora que deu uma clareza aí para isso, a explicação de Sócrates, que ele falou que ele conta a passagem, né, da condição da mulher dele, porque perguntaram para ele, se deixarmos alguns líderes com você aí, fazendo estudo com você, será que daí vão sair todos homens de honra, né? Estou resumindo aqui, gente, por conta do horário. E ele falou, olha, a minha mãe era parteira, e eu nunca soube, minha mãe nunca foi capaz de fazer um parto a uma mulher que não estivesse grávida. Então, qual é a condição? Ele sempre se colocava ali, diante dos seus discípulos, dos seus seguidores, como aquele que promovia a exteriorização daquilo que já tinha nele. Talvez a expansão, o desenvolvimento, né? Vamos ampliar isso, vamos desenvolver, porque já tem você, a semente está aí. Vamos brotar, vamos fazer florescer, né? Então, é essa condição que eles colocavam, que eu entendo que é isso. Então, se está já dentro de nós, é possível esse despertamento. Por isso que é feita aquela seleção, né? Ó, tem esses 400 aqui que já tem uma condição de receber algo. Os outros nós vamos ter que aguardar eles terem essa condição. E é bem isso mesmo. Primeiro limpa, primeiro saneia, organiza, né? E a importância de continuarmos com o trabalho de oração. Gente, é maravilhoso. É maravilhoso. Enfim. Muito bom. Quem mais? Sanamos todas as dúvidas do capítulo? Daqui a gente podia aprofundar em várias outras, né? Falar mais da cromoterapia, mais das faixas vibratórias. O Radamés tenta explicar para a gente lá na condição das faixas, está uma luta, né, Radamés? Mas a gente vai conseguir, a gente vai conseguir. Muito bom, gente. Se não houver, então, mais nenhuma observação, acho que a gente pode ir para o encerramento. Eu reforço que esse capítulo, para mim, e olha que eu li esse livro tem muitos anos, mas eu já posso dizer nessa altura do campeonato, décadas, né? Acho que já tem 2 décadas que eu li esse livro a primeira vez. Eu brincava com a Rita toda vez que ela sempre trazia alguma passagem de André Luiz, eu falava, Rita, eu não faço ideia se está nos missionários, nos mensageiros, nos obreiros, porque eu já estou numa situação. Então, como é bom ler? É bom ler, mas como é melhor estudar, porque a gente absorve isso de uma forma, enfim, não tem tamanho. Para mim, assim, não tem tamanho. Então, eu agradeço a Deus essa oportunidade. Muito bem? Podemos, então, encerrar? Porque se deixar, eu vou ficar falando, tá? Hashtag fica a dica, né? Essa mulher não tem, né, Carlos? Não tem ambiente em casa, não está com fome, né? O Já que está em acontece? casa, né? Já está em casa, isso é melhor ainda. Né? Já tô em casa, Já já estou estou em casa, no já está em casa. conforto do lar. Já está em casa. Muito bom. Então, vamos fechando aqui, para encerrando aqui, e a gente vai partir
para a finalização do estudo. Só um momento, muito obrigada.